Amigas, irmãos e irmãs, pedimos desculpas pelo atraso, porque houve um inconveniente, mas estamos aqui nesse exato momento. Pedimos para que todos fechem os olhos, mantenham a paz e a esperança, sentindo que do alto de nossas casas vai caindo sobre todos nós muita energia de paz, carinho e amor. E vamos pedindo a Deus que a sua luz nos ilumine hoje e sempre. Oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Então, boa noite a todos. Avisando, infelizmente ocorreu um inconveniente e nós estamos atrasados, mas vamos manter o Evangelho. Então vamos falar sobre paciência. A paciência não é uma coisa fácil. A paciência é uma coisa difícil de ser conquistada. Como qualquer coisa na vida, do ponto de vista da iluminação maior, ela não é uma coisa simples. Ela tem que ser praticada. O amor, você não vai alcançar o amor pleno, amar todas as pessoas da mesma forma, se você não procurar praticar. Você não vai alcançar o perdão, a capacidade de perdoar, se você não tentar perdoar. A mesma coisa, você não alcançará a paciência se você não tentar ser paciente para com as pessoas. Então a paciência é uma coisa importante para todos nós. Porque é baseado na paciência que poderemos alcançar a capacidade de amar. Porque entender que o outro comete erros assim como nós cometemos os erros. E compreender que o outro tem a possibilidade do exercício do seu livre-arbítrio. E por ter a possibilidade do seu exercício do livre-arbítrio, ele poderá fazer as coisas que lhe convém. E nesse sentido, viver no mundo de provas e expiações é ter a possibilidade de praticar a paciência. Saber que o outro tem a oportunidade de exercer seu livre-arbítrio, assim como nós temos essa possibilidade. E cada um de nós podemos alcançar essa capacidade de perdoar a partir do momento que temos a capacidade de entender o outro, a paciência de perceber o outro, o desejo do outro, o sentimento do outro. Só assim poderemos alcançar o amor de fato, alcançar a capacidade de perdoar, o exercício da paciência. Porque a gente sempre procura atacar pedra no outro. Atacar o outro, muitas vezes motivado pelas nossas próprias angústias, pelos nossos próprios medos, pelo nosso desequilíbrio e pela nossa falta de paciência. Quando a gente começa a perceber que temos erros, e que os erros fazem parte da nossa jornada evolutiva, e que o erro é uma coisa natural no processo de aprendizado, automaticamente você compreende a necessidade de ser paciente para com o outro, porque você também espera paciência para com você. Aí tem aquela velha discussão, né? Fazer ao próximo o que você gostaria que o próximo lhe fizesse. Bom, quando a gente erra, a gente quer ser ouvido, ser perdoado pelo outro, quer que o outro entenda o nosso ponto de vista, o que nos levou ao erro. Mas a gente fica chateado se o outro não compreende o erro, se o outro não aceita o nosso erro, não perdoa o nosso erro. A gente fica chateado, fica angustiado, fica muitas vezes com raiva,
exatamente pela falta de exercício de paciência. Então, da mesma forma que nós queremos ser respeitado, perdoado, nós temos que ter a paciência para com os nossos irmãos, para entender que ele tem o direito do exercício do livre-arbítrio. Ele tem o direito de procurar praticar aquilo que lhe convém, mesmo que aquilo que lhe convém não vai a contento com aquilo que Jesus nos ensinou, que é perdoar. Então é uma prática complicada. Mas Deus é tão sábio que nos possibilita ficarmos todos juntos, todos nós juntos, né? Sejamos pobres ou ricos, religiosos ou não religiosos, pessoas cultas ou não cultas. Nós estamos aqui nesse balaio de gato exatamente para desenvolvermos o sentimento de empatia, de perdão. E para se chegar no sentimento de empatia, do perdão, nós temos que ter a capacidade de ser paciente com o outro, entender a necessidade do outro se posicionar, do outro criticar, do outro opinar, até mesmo do outro de querer errar. Isso acontece muito com o dependente químico. Os familiares não têm paciência com o dependente químico, porque ele entende que é vagabundice, pilantragem, mas não percebe que é uma doença e que o outro tem o direito de exercer seu livre-arbítrio da maneira que lhe convém. Porque se nem Deus, que é Deus, tira o livre-arbítrio do outro, quem somos nós para tirar o livre-arbítrio de alguém? Quem somos nós para querer mandar na pessoa, para a pessoa seguir aquilo que nós achamos que é correto, aquilo que nós achamos que é o ponto central de nossas vidas? As pessoas têm o direito de escolher, fazer seus próprios caminhos. E para isso nós temos que ter paciência. E esse sentimento de paciência não é uma coisa fácil de ser desenvolvida. Ela leva tempo. Leva tempo porque o processo de aprendizado não se dá de uma hora para outra. Não é que nem lá na escola que a professora ou o professor passava o nome de uma determinada planta ou o nome de um determinado animal do ponto de vista científico e a gente decorava e acabou. Não, não adianta você decorar. Você pode até decorar o texto, você pode até andar com a Bíblia debaixo do braço, decorar versículos, partes inteiras da Bíblia, mas o mais importante é a prática. E aí isso demanda tempo. Isso não se acontece de uma hora para outra. Esse é um processo em desenvolvimento. E nós estamos aqui no mundo de provas e expiação exatamente em processo de desenvolvimento espiritual e intelectual. Logo, a paciência nós não temos como deveríamos. Alguns têm mais paciência, outros têm menos paciência. Mas todos nós estamos aqui desenvolvendo a paciência. Outros nenhum. E nesse aspecto, o desenvolvimento da paciência faz parte do desenvolvimento do ser humano. Você pode desenvolver sua paciência de uma maneira mais rápida ou menos rápida. Depende, você pode escolher como você vai se desenvolver isto. Um exemplo da falta de paciência para com os outros é aquelas pessoas que acreditam que tem que ter pena de morte. Né? Ah, mas o cara é bandido, matou pai de família, fez isso, fez aquilo e tal, deveria ser assassinado. Bom, do ponto de vista material você poderia estar resolvendo um problema, mas do ponto de vista espiritual você estaria acumulando outro problema, assassinando aquele espírito que está encarnado no planeta Terra, que é o mundo de provas e expiações, que está aqui para o seu desenvolvimento espiritual e intelectual. Então, o lugar do assassino, o lugar do estuprador, o lugar do pedófilo, o lugar do bandido é aqui encarnado. Não tenham dúvida disso. Ah, mas eu não mereço nada disso, eu não quero conviver com essas pessoas. Bom, nós sabemos pela lei de causa e efeito, se nós estamos encarnados aqui, a não ser que tenha algum espírito de luz iluminado, encarnado, nós estamos aqui porque isso nós precisamos. Aqui é a nossa escola também. Como é a escola desses irmãos.
Então nós estamos encarnando aqui, como esses irmãos estão encarnados aqui, porque eles precisam desse mundo de provas e expiações. Eles precisam dessa experiência. É lógico que eles não teriam que fazer esse tipo de coisa, eles deveriam combater a animalidade, o espírito inferior em si, e procurar a elevação espiritual, mas eles têm o livre-arbítrio. E se nós estamos aqui encarnados, convivendo com esses irmãos, é porque nós temos a necessidade de sentir a dor para buscar o remédio. Nós temos a necessidade de perceber a noite para desejar no dia, como está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque aí a gente vai desenvolver qualidades morais e intelectuais para a nossa elevação espiritual. Então, se existe tudo isso no nosso planeta, a corrupção, políticos mal intencionados, se existem bandidos de todas as ordens, estupradores, pedófilos, assassinos, sequestradores, né? É porque nós precisamos desse mundo de provas e expiações. Nós, de uma certa forma, precisamos deles para que possamos desenvolver em nós a necessidade da compreensão do outro. Porque a gente não sabe o que nós fizemos no passado, né? Pode ser que entre nós esteja algum ex-estuprador, pode ser que esteja em nós algum ex-assassino, a gente não sabe. Agora, esses irmãos servem como uma sinalização para nós, daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então são espíritos no qual nós temos que desenvolver a empatia, nós temos que desenvolver a paciência, porque quando Jesus esteve encarnado entre nós, porque em espírito nunca nos deixou de fato, ele também teve que ter muita paciência para conosco, muita simpatia, e ainda tem paciência, porque quantos de nós vamos dormir e a gente coloca a cabeça no travesseiro e a gente percebe quantos erros nós cometemos, quantos defeitos nós pensávamos que tínhamos superado e não superamos. Então ele tem uma enorme paciência com a gente. Sem dizer o nosso mentor, nosso guia espiritual, que deve ter uma paciência do tamanho do mundo para aguentar os nossos equívocos, os nossos erros grosseiros que cometemos no dia a dia. Então nós temos dever também de desenvolver a paciência. A paciência não significa a paciência passiva, né? Você ficar no canto do mundo, eu vou ter que ter paciência com todo mundo aqui, eu não posso falar nada, eu não posso reclamar de nada. Não, não é isso. A paciência não significa inatividade. A paciência significa perceber o equívoco e lutar contra o equívoco de você mesmo e contra o equívoco dos outros. Mas para isso você tem que ter paciência. Paciência no sentido de que você não pode viver a vida do outro. O outro tem todo o direito do seu exercício do livre-arbítrio. Assim como você tem o direito do exercício do livre-arbítrio. Porque senão, um dos grandes problemas da pessoa impaciente é querer tomar conta da vida do outro. Querer que o outro viva a vida dele como se fosse a nossa vida, com o nosso pensamento, com os nossos desejos, com o nosso entendimento. Não é assim. A individualidade espiritual, ela existe. E é dentro dessa perspectiva dessa individualidade que vamos desenvolver toda a potencialidade do espírito. E dentro dessa potencialidade espiritual está a paciência. A paciência é o principal elemento que nos levará à capacidade de perdoar e à capacidade de amar incondicionalmente. Porque se você não tiver paciência, você não consegue fazer isso. Se você não tiver paciência, basta alguém te fechar no tráfego, no centro da cidade, alguém furar a fila, você já vai querer amaldiçoar ou querer bater na pessoa, né? Se você não tiver paciência, basta um filho ser mal criado com você, uma vez você já vai querer descer o tabefe no filho.
Então, o elemento fundamental para a nossa renovação espiritual está a paciência. E dentro desse aspecto da paciência, fica para todos nós. Fica para todos nós. 14 minutos só. Fica para todos nós a necessidade também de perdoar nós mesmos, que é uma coisa muito difícil. A paciência para com nós mesmos. Às vezes tem espíritos bastante abnegados que têm a capacidade de ter paciência com o filho, principalmente mães, né? Mães são muito pacientes, avós são muito pacientes, mas é paciente para com terceiros, para com os netos, para com os filhos. Mas a paciência para com nós mesmos é um exercício difícil, muito difícil, porque geralmente a gente cobra muito de nós, principalmente nós espíritas. Cobramos muito, então a gente aumenta muito a expectativa, que às vezes nós não temos a capacidade de alcançar aquele objetivo traçado por você. Então você aumentando a expectativa, você não alcançando a expectativa que está além de suas forças, você acaba perdendo a paciência contigo mesmo. E você perdendo a paciência consigo mesmo, aí você vai desenvolver doenças mentais que irão prejudicar a jornada evolutiva do espírito encarnado. Então nós temos que combater. Combater a falta de paciência com terceiros é muito mais fácil. Mas agora, combater a impaciência conosco, isso é difícil. Né? Ah, por que será que eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz no passado? Né? Por que eu estou sendo intolerante com meu filho, com a minha filha? Por que eu não consigo entender que eu também sou frágil, eu também tenho o direito de errar? Esse é um processo doloroso que não se dá com um passe de mágica. Se leva anos. E muitas vezes nós alcançamos parte da paciência necessária apenas na velhice. Porque na velhice a gente vai estar maduro o suficiente para perceber o direito do outro de errar, de se equivocar. Então cabe a nós termos a capacidade do exercício da paciência. E essa capacidade de exercício da paciência se dá todos os dias, com nós mesmos e com terceiros. O importante é tentarmos. A tentativa pode levar ao erro. Agora, o erro não significa falência. O erro significa uma oportunidade de você perceber as suas fragilidades e combater essas fragilidades para alcançar a iluminação espiritual. O importante é continuar tentando. Sempre. Porque o erro faz parte da nossa jornada evolutiva. Nós vamos tentar, vamos errar. Agora, se você tentar e ficar caído no chão, reclamando, isso não vai resolver o seu problema. Você vai causar mais um problema espiritual para você. Então você tem que cair e levantar, cair novamente, tentar levantar novamente, e assim sucessivamente para você alcançar a evolução espiritual. Isso é importante. E nesse caminho eu também peço paciência para comigo, porque tive um problema e cheguei atrasado nesse evangelho. Fiquem todos na paz e na luz do Mestre Jesus, e que toda a espiritualidade maior possa alcançar os seus lares, os seus entes queridos, e dar a cada um de acordo com a necessidade de cada um de vocês. Fiquem na paz e na luz do Mestre Jesus. Oração. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus.